case you don't speak Portuguese, you can activate the subtitles. It's available in English, in Spanish, and other languages. Olá, meus amigos, eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal e gravo esse vídeo para desejar as boas-vindas ao Festival Internacional de Folclore do Brasil Virtual 2022. A gente tem que valorizar a cultura, as raízes que temos e por isso eu destinei R$100 mil para a realização desse festival. Eu acredito no trabalho desses grupos. Um grande abraço para minha amiga Helena Lourenço e a todos os que estão participando desse evento. Sucesso a todos vocês! Eu, Camila Leal Rosa, presidente da Abrasofa, em nome da Abrasofa e da Helena Lourenço, nossa presidente de honra, agradecemos imensamente a você, Rosana do Vale, deputada federal, que acredita no nosso trabalho e que nos incentivou na realização deste festival e também do programa Sabor de Cultura, com o compêndio de várias entrevistas ao longo deste ano e a criação do nosso novo site. Este apoio foi fundamental para que a gente conseguisse, pós-pandemia, continuar com todas as atividades e proporcionar cada vez mais conteúdo interessante, relevante, cheio de cultura para você. O apoio e incentivo das políticas públicas na cultura é de extrema importância para salvaguardar as relações interculturais, o desenvolvimento humano e promover a paz no Brasil e no mundo. Mais uma vez, um forte abraço e muito obrigada. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve. Ei pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para o segundo dia de apresentações do Festival Internacional de Folclore do Brasil, edição virtual 2022. Espero que você tenha gostado do dia de ontem, o nosso primeiro dia. Mas caso você não tenha assistido,
Não tem problema, relaxa. Mais tarde ou amanhã, você vai lá no YouTube e procura pelo primeiro dia do Festival Internacional e assiste, foi muito bom. Hoje, vamos ter mais grupos, vamos conferir quais são? Um agradecimento especial a todos os grupos, a todos os diretores, a todos aqueles que colaboraram mais uma vez para a execução deste festival tão especial para nós. Para você que ainda não conhece a Abrazofa ou é a primeira vez que está conosco no evento, a Abrazofa significa Associação Brasileira dos Organizadores de Festivais de Folclore e Artes Populares. É uma ONG brasileira que tem status consultivo especial perante ao ECOSOC ONU, que é a Comissão de Serviços Econômicos das Nações Unidas. Nós temos 35 anos de atividades, desenvolvendo projetos de várias frentes: folclore e cultura, desenvolvimento humano, desenvolvimento da infância e juventude, a sustentabilidade, que é tão importante para o nosso planeta. Estabelecemos também um fórum de grupos folclóricos que acontece regularmente durante o ano, e também a Rede Internacional de Comunicação, onde várias entidades públicas e privadas, universidades, se juntam para propagar os projetos que nós fazemos e apoiar para o desenvolvimento da nossa humanidade. Vamos começar o nosso segundo dia de apresentações com o Estado brasileiro. Vamos para o Pernambuco. Entre os rios Beberibe e Capibaribe está Recife, capital de Pernambuco, conhecida como a Veneza Nordestina. A Feira de Caruaru é uma das mais tradicionais e mais conhecidas do país. O Mosteiro de São Bento, em Olinda, é o mais rico em ouro do Brasil. O teto foi pintado em 1582, com sangue de boi, óleo de baleia e casca de banana. Agora, o mais curioso é o que eu descobri sobre São Vicente de Ferrer. Lá é conhecido por competições esdrúxulas. Acredita que existe uma competição de 21 quilômetros corridos de costas? E se você olhar para trás, você é desclassificado. Vamos conhecer mais sobre o Pernambuco.
Vamos conhecer agora um pouquinho da Bulgária. É um país que fica na Europa e que comemora 2 vezes o aniversário, o dia do nascimento e também o dia do nome. Isso acontece em outros países da Europa também. A Bulgária é responsável pela produção de 70% do óleo de rosas do mundo. Esse óleo de rosas depois produz os perfumes. No dia 6 de janeiro, eles comemoram o Epifani. É como uma competição, é jogada uma cruz nas águas geladas e eles pulam dentro dessas águas para ver quem encontra a cruz primeiro. Isso traz boa sorte. No dia 1º de março, eles comemoram o Baba Marta e trocam entre os amigos um adorno feito de fitinhas vermelhas e brancas que se chama Martenitsa. É uma gracinha. Se você vir algum búlgaro usando pulseiras ou algum outro adorno ou até pendurado em árvores, isso quer dizer que eles estão celebrando o início da primavera.
vocês estão gostando do nosso festival? Vocês já devem ter percebido que não são apenas apresentações de danças folclóricas. Nós trazemos também curiosidades e fatos bem interessantes dos países os quais estamos apresentando. Agora, quais países você queria conhecer um pouco mais? Escreve aqui para mim nos comentários e também coloca da onde vocês estão nos assistindo. Vamos agora diretamente para outro país do continente africano, o Quênia. O gali é o prato típico do país, é um preparado à base de milho. Será esse o grande segredo dos corredores quenianos? Que tal passear pelas paisagens mais lindas do Quênia, que foram inspiração do grande filme Rei Leão e depois foram local da gravação das cenas do filme? No Lago Turkana foi encontrado o hominídeo mais antigo do mundo. O Parque de Masai Mara é conhecido pela migração dos gnus, é a maior migração de mamíferos do mundo. Vamos lá, vamos conhecer mais sobre o Quênia. Continuando a nossa viagem, vamos conhecer um pouco mais sobre a Colômbia, continente americano.
A Colômbia é conhecida por ser uma grande produtora de flores. Você deve se lembrar da rosa colombiana. Você sabia que ela é cultivada a mais de 2.000 metros de altitude? A Colômbia também tem o seu Amazonas. E sabia que ele corresponde a 42% do território nacional? Com vontade de comer algo diferente? Pois então visite a região de Santander. Lá eles comem formigas fritas. Vamos conhecer a dança empolgante da Colômbia. Vamos agora continuar a nossa viagem e ir para a Índia, no continente asiático. Você já ouviu falar do rio Ganges? Ele é um dos 20 maiores rios do mundo e o mais sagrado para os praticantes do hinduísmo. Varanasi é uma cidade sagrada e é habitada já há mais de 5.000 anos. O tigre de Bengala é o animal nacional. Se você gosta de cozinhar, deve saber que cerca de 70% das especiarias do mundo vem da Índia. Agora, algo que é mais curioso é que o calendário hindu tem 6 estações do ano: primavera, verão, monções, outono, pré-vernal e inverno. Curioso, né? Vamos conhecer a Índia.
agora para a Venezuela, país localizado no continente americano. Você conhece aquele ditado que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Isso definitivamente não poderia ser dito no Lago Maracaíbe, da Venezuela. Esse local é atingido constantemente por tempestades e trovoadas por cerca de 10 horas por dia durante metade do ano. É o maior lago da América do Sul. Este lago também possui cerca de 10.000 instalações de extração de petróleo. O instrumento típico da Venezuela, de 4 cordas, se chama quatro. Eu gosto de comer umas coisas diferentes e certamente eu provaria na época de Natal o prato típico da Venezuela chamado alaca. É como se fosse uma pamonha feita em folha de bananeira, porém dentro é um assado de milho com recheio de carne. Vamos conhecer um pouco mais sobre as cores da Venezuela.
Estamos apresentando o Festival Internacional de Folclore do Brasil, edição virtual 2022, segundo dia de apresentações. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a Brazofa e sobre os projetos que nós fazemos, entre em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Aliás, confiram as entrevistas que nós fizemos este ano no projeto Sabor de Cultura, com vários representantes de países diferentes no âmbito cultural, falando sobre os seus projetos e coisas bem interessantes que tem por lá. Vamos agora diretamente para a Ásia, para a Indonésia, um país constituído por mais de 17 mil ilhas. Lá está o maior lago vulcânico da Terra e também o maior templo budista do mundo. O Ano Novo também é comemorado de uma forma diferente e bem curiosa. Geralmente acontece no mês de março, segundo o calendário hindu, e neste dia, além de ser feriado nacional, eles ficam 24 horas em jejum. Eles costumam chamar esse dia de Dia do Silêncio. Também, outra curiosidade é que eles acreditam que o bebê só deve tocar o chão ao completar 3 meses de idade. Curioso, né? Vamos conhecer um pouco mais da Indonésia. Voltamos agora para a Europa. Vamos conhecer um pouco mais sobre a República Tcheca, terra dos cristais e dos castelos e fortalezas. Lá está o castelo maior em extensão e o mais antigo do mundo, fica em Praga. É muito comum os tchecos nos feriados irem para as florestas colher cogumelos. Entre os relógios mais detalhados e mais antigos do mundo está o relógio astronômico de Praga. Ele marca a hora,
a data e também o movimento da lua e das estrelas. Em Kutna Hora há uma capela bem curiosa. Ela é todinha ornamentada por dentro com ossos humanos. É uma homenagem a todas as pessoas que se foram nos conflitos. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais da República Tcheca. Queremos fazer um agradecimento especial para a Rede Internacional de Comunicação. São universidades, entidades privadas e públicas que participam conosco, nos apoiando e divulgando as nossas atividades. Vamos agora diretamente para o Peru, no continente americano. Chan Chan é a maior cidade de barro do mundo e também lá está uma montanha muito linda, multicolorida, chamada Rainbow Mountain. Descobri também uma curiosidade sobre as tranças peruanas. Quando as mulheres usam uma ou duas tranças, significam que elas são casadas. Agora, se elas usam várias tranças ou chapéu com flores, quer dizer que são solteiras. Você sabia que existe uma diferença entre lhamas e alpacas? A lhama cospe é mais alta, pode ter uma franjinha e tem um bico em formato e tem um focinho em formato de bico. Já a alpaca, ela é bem mais baixa, tem o focinho arredondado, a lã mais fofinha e é menos rebelde que a lhama. Com vocês, Peru!
pita buku pita bisa bahuka haki kita buka auna yaki aking tuhama anu yamayanu anu yamayanu Yamayanu Nuwa ukuha pita bisa bahuka haki kita buka auna yaki aking tuhama anu yamayanu anu yamayanu Buku pita bisa bahuka haki kita buka auna yaki aking tuhama anu yamayanu anu yamayanu Nuwa ukuha pita bisa bahuka haki kita buka auna yaki aking tuhama Vamos agora para o último representante do continente americano, a Argentina. A Argentina é conhecida pelo tango e pelo bom churrasco argentino. Lá também está a cidade de Ushuaia. É a cidade que fica mais ao sul do mundo e é conhecida como, literalmente, o fim do mundo. O país é o maior consumidor de carne vermelha. E uma curiosidade é que o fóssil de dinossauro mais antigo encontrado na América do Sul está na Argentina. E adivinha o nome? Argentinossauro. Curioso, né? Vamos ver a Argentina.
Pampa y de Maivín lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la telecita, llorando está sin cesar. Se quema la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Para encerrar o nosso evento com chave de ouro, vamos apresentar para vocês o resultado do nosso projeto Desafio Mundial Plantio de Árvores pela Paz. A nossa preocupação com a sustentabilidade e com o meio ambiente é algo latente há muitos anos. Quando os festivais eram presenciais, nós fazíamos uma cerimônia com um plantio de uma árvore com a terra que era trazida por todos os integrantes participantes do festival. Com o início do festival virtual, nós mudamos um pouco essa estrutura e incentivamos que os países e os participantes e outros amigos interessados fizessem plantios em seus países. E aqui está para vocês o resultado. Temos muito orgulho de ter feito esse projeto, de ter motivado essas pessoas. E se você quer fazer a diferença no mundo também, plante uma sementinha, plante uma árvore e mande para nós. Para vocês, o Desafio Mundial 2022. Todas las personas debemos ser conscientes sobre el cuidado de nuestro medio ambiente, recordando siempre que los pulmones de nuestro planeta son los árboles, por eso hay que cuidarlos y protegerlos, incentivando a la reforestación, lazos amazonenses a favor por las nuevas generaciones. Nós somos do grupo Flor e Barro e vamos fazer esse plantio deste cacto junto com a Abração. tane çam ağacını ekme kararı aldık. En kısa zamanda bu 125 çam ağacı ekilecek ve sizin etkili. Vim de longe, vou mais longe. Quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo
que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dono, senhor de tudo, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira que dá em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Bom dia, dona Aroeira. A Companhia Folclórica do Rio, FRJ, te saúda. Planting trees is expressing our love for the earth and our contribution for world peace. Plantar árvores é plantar vida, deixar um presente para as próximas gerações. We want to live in peace and harmony. Peace, happiness, friendship, and unity of people. That's what we need in this world. Se você também quer fazer a diferença no mundo, do seu jeitinho, junte-se a nós, traga o seu projeto, a sua ideia. Nós estamos sempre abertos a novos projetos. Um agradecimento mais que especial a todos os colaboradores, a todos os amarelinhos, à Rede Internacional de Comunicação, a todos os bailarinos, toda a equipe técnica, todos os diretores e todos aqueles que nos apoiaram para a execução deste festival. Um grande abraço e espero vocês em outubro, quando teremos o Festival Internacional Virtual Infantil, inclusive apresentado pelos nossos Amarelinhos Kids. É imperdível, vocês vão se apaixonar. Espero vocês lá. Um grande abraço. Tchau, tchau!